Bom dia Natália, paz do Senhor, bom dia a todos. Vamos começar o nosso café com palavra, né? Nesta manhã do dia 17 de janeiro, ver o que o Senhor tem para falar para nós no dia de hoje. No dia 15, o Senhor nos falou sobre um novo tempo na nossa vida, né? Sobre transformação, usando o exemplo da vida de Abraão, quando o Senhor manda ele sair da sua terra. No dia 16, o Senhor nos falou sobre valorizar a presença. E a palavra foi prioridades, que tem sido prioridades na nossa vida. E hoje, dia 17 de janeiro, o Senhor nos fala, a palavra-chave é intimidade. Se você quer transformação, você tem que valorizar a prioridade, saber o que é prioridade na sua vida. E você precisa de intimidade com Deus, que é o dono da nossa vida. Que Ele é quem tem a direção certa para cada um de nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louva a Deus por esse momento. Louva a Deus por esse direcionamento, por esse alinhamento que o Senhor me deu para nós termos esse momento de devocionais todos os dias. Tenho intenção que a gente faça esses devocionais até o dia 31 de dezembro. Se Deus permitir e se for da vontade do Senhor, assim será. Mesmo que enfrentemos dificuldades, cansaço, circunstâncias difíceis, mas nós vamos estar aqui juntas todos os dias, às 8 horas da manhã. Pode até ser que a gente varie o horário em alguma vez que eu tiver que viajar, tiver que fazer alguma coisa, mas nós vamos estar todos os dias. E em nome de Jesus vai ficar gravado, você vai poder acompanhar depois, ouvir, enviar para alguém, abençoar a vida de alguém, comentar, deixar seu comentário como está sendo para você, e vai ser bênção em nome de Jesus. Bom dia, irmã Sandra, bom dia, Aline, feliz em ver você aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, saudades de vocês. Vamos lá, é possível ir além, é o título do nosso devocional de hoje, é possível ir além. Primeiro Deus chama, depois Deus capacita, depois Deus nos leva além. Porque é possível em Deus a gente ir além. Além das circunstâncias, além dos momentos difíceis, além da dor, além da dificuldade, além da paralisação, além, Deus, Ele tem algo grande para nós. E é isso que Ele quer nos ensinar nesta manhã. Diz assim o nosso devocional: Deus deseja gerar transformação na vida de seus filhos. Não fomos criados para uma vida distante do Pai, mas de proximidade e intimidade com Ele. Isso fica claro pelas páginas da Bíblia, onde percebemos que os homens e mulheres que Deus tanto usou que para seus propósitos se cumprirem na terra eram pessoas de muita intimidade com Ele. Então a intimidade, ela é primordial na nossa vida. Precisamos ter intimidade com o Senhor. E como é que nós desenvolvemos essa intimidade com o Senhor? É na leitura da palavra, é através da oração, é através do jejum, é através desses momentos devocionais. Esse momento que você está tendo aqui vai gerar intimidade de você com Deus. Os seus momentos devocionais vão gerar intimidade de você com Deus. E a intimidade, ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento espiritual e para que Deus cumpra o propósito que Ele tem para a nossa vida. O versículo que o autor aqui do devocional Café com Deus Pai escolheu para hoje é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Eu aconselho você depois ler todo esse capítulo. Esse capítulo é extraordinário. Esse capítulo é maravilhoso. Esse capítulo me confronta, me ensina, me levanta. Da mesma maneira, ele vai ser na sua vida. Diz assim o texto que ele escolheu: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. É interessante que quando Deus dá a lei para Moisés, essa lei, ela é gravada em pedra, ela é gravada pelo próprio dedo de Deus. Porém, quando o povo peca contra o Senhor, Moisés fica tão triste,
tão ofendido com aquilo que ele vê, que ele quebra aquelas pedras. Mas ele volta novamente. Deus diz a Moisés o que deve escrever. E Moisés grava naquelas rochas a lei, os 10 mandamentos e a lei. É interessante que hoje essa lei tem que estar gravada no nosso coração. Essa palavra, ela tem que estar gravada no nosso coração. E quando Moisés desce ali, de tantos dias que ele passa na presença de Deus, é tão impactante a presença de Deus na vida de Moisés, que quando ele desce daquele monte, o rosto dele brilhava. E brilhava de tal maneira que quando os israelitas viram Moisés, eles ficaram apavorados com aquele rosto de Moisés brilhando, e eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Então Moisés colocou um véu sobre o rosto para que aquele povo conseguisse olhar para Moisés. Aí o autor, que é o apóstolo Paulo aqui dos Coríntios, ele diz que esse ministério trouxe morte. Por que trouxe morte? Para que essa palavra fosse totalmente cumprida, houve a morte de Jesus. Moisés, com toda a sua dedicação, com todo o seu amor, assim também como tanta gente que se dedicou a guardar a lei, a cumprir a lei, mas não conseguiu cumprir na sua totalidade. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós somos homens e mulheres passivos de erros. Nós erramos, por mais que nós tenhamos boas intenções, nós ferimos, nós magoamos, nós segregamos, nós separamos, nós fazemos coisas erradas. Portanto, nós não tínhamos a capacidade de cumprir a lei na sua totalidade. Aí era necessário que alguém sem pecado, sem mácula, sem nenhum tipo de defeito, entregasse a sua vida para que eu e você tivéssemos acesso a essa vida. Então Jesus vem, cumpre toda a lei, não peca nenhuma das áreas da sua vida, se santifica e entrega a sua vida por mim e por você. Aí o apóstolo Paulo vem dizer que as pessoas não conseguiam fixar os olhos em Moisés e foi necessário um véu, ainda que o resplendor do rosto dele fosse desvanecente. Se você for ler todo o capítulo, você vai ver o apóstolo Paulo dizer que através do Espírito Santo, nós agora é que somos a luz. Nós agora é que brilhamos. Nós agora, aleluia, é que temos a luz de Cristo resplandecendo em nós. Para que essa luz permaneça em nós, nós precisamos da intimidade com Cristo. E às vezes Deus quer nos levar além. E às vezes algumas pessoas, ou algumas circunstâncias, ou alguns lugares estão nos impedindo de chegar neste além. Aí o exemplo que o autor leva aqui hoje é o exemplo do capítulo 13 do livro de Gênesis. Nós já vimos o capítulo 11, vimos o capítulo 12 e agora nós vamos ver o capítulo de número 13. Eu quero dar bom dia aí para a irmã Natalina, a irmã Isa aí que entrou. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa live com alguém e abençoe a vida de alguém. O autor, ele usa uma frase aqui que ele diz: a transformação de Deus em nossa vida ocorre de acordo com o nível da nossa entrega. Nós precisamos entregar tudo, se nós quisermos tudo de Deus. Se nós quisermos o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, nós não podemos ter reserva e nós precisamos obedecer a toda voz de comando que vem do Senhor. Nós só vamos ouvir essa voz, só vamos entender esta voz se nós tivermos intimidade com Deus. É por isso que a palavra-chave de hoje é intimidade com Deus. E diz assim, e lá no capítulo 13, é interessante, Abraão, como eu disse para vocês, no capítulo 12, ele começa fazendo um altar ao Senhor quando ele chega a Canaã. Ele muda para algumas cidades, em cada cidade que ele vai entrando, que ele vai chegando, ele faz um altar ao Senhor. Porém, quando ele decide ir para o Egito, ele não faz altar. Quando ele está no Egito, ele não faz altar. Porém, quando ele sai do Egito, ele se lembra que somente com a direção do Senhor e com a intimidade com Ele é que nós podemos cumprir o propósito de Deus. Então, quando ele chega novamente, a primeira coisa que ele faz é ir para Betel. Betel é casa de Deus. Betel é lugar de presença de Deus. E Abraão, ele vai para Betel e ali já começa o capítulo 13 dizendo que ele fez um altar ao Senhor. Ele faz um altar ao Senhor. E nesse altar, ele fala com o Senhor, ele oferece ao Senhor a sua vida novamente. Ele reativa a sua aliança, porque ele sai do Egito riquíssimo.
Ele e Ló saem do Egito riquíssimos, porém sem a presença. Quando ele entra novamente em Canaã, ele lembra e faz um altar ao Senhor. Ele vai para Betel, ele vem pelo Neguebe. Do Neguebe ele faz um altar, passa do Neguebe, vai para Betel, faz um altar ao Senhor. E o Senhor fala com Abraão e confirma as suas promessas a ele. E eles começam a caminhar ali por Canaã. Mas Abraão começa a perceber que a riqueza que ele trouxe do Egito, assim como a riqueza que Ló trouxe, é muita. E ali, aquela terra onde eles estavam habitando, não tinha condições de comportar, de produzir pasto para todo gado, ovelha, camelo, jumentas, que eles trouxeram do Egito. Então ele chega ao ponto e conversa com Ló. Ele chega para o seu sobrinho Ló e diz: não é bom que haja contenda entre nós somos parentes próximos. Ele era sobrinho de Abraão. Abraão era como um pai. O pai de Ló havia morrido. E naquela antiga cultura, quando um pai morria, o outro mais velho, tio ou irmão, quem fosse mais velho ali, assumia a liderança daquela família. E como o pai de Abraão também já tinha morrido lá em Harã, agora Abraão, ele assume a paternidade de Ló. Então ele era como um pai para Ló. E ele diz: não é bom que nós tenhamos contenda. A Bíblia diz: caminharão dois juntos, se ambos não tiverem de acordo. Às vezes nós estamos num lugar acomodados e o Senhor nos arranca de lá, porque quando Deus tem um propósito, Ele cumpre, ainda que seja com dor, ainda que seja gerado na contenda, Deus cumpre, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Esse é o reconhecimento de Jó. Depois de 3 anos de sofrimento, Jó vê Deus intervir na sua vida e ele diz: os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, ainda que nós tenhamos medo, ainda que nós tenhamos receio. Eu acredito que Abraão sentiu receio de se separar do seu sobrinho Ló, mas ele viu que era o melhor caminho, ele viu que era necessário, porque se não fosse naquele momento de separação, talvez eles tivessem se acomodado e ficarem somente ali naquele pedaço, naquele pequeno estreito de terra. E o objetivo de Deus para Abraão, nós vimos no primeiro devocional que nós tivemos aqui, era que ele fosse uma bênção para todas as nações. Para isso ele precisava caminhar por Canaã. Ele disse: aonde tu estiveres, sê tu uma bênção. E às vezes tem pessoas que estão precisando ouvir o evangelho através da nossa vida, mas nós estamos acomodados. Não, a terra é boa, tem pasto, não, aqui tá bom, tem água, tá bom demais. O Senhor arranca, até gera uma contenda ali no meio, para que nós entendamos que existe propósito maior. Você lembra quando Jesus encontra a mulher no poço de Jacó, lá na cidade de Siquém? Lá em Silcá, que é o mesmo Siquém, em Sicá, que é o mesmo Siquém, você lembra? Havia uma contenda entre os judeus, havia uma contenda entre os samaritanos e os judeus ali no meio, mas isso não foi empecilho de Jesus sentar no poço, porque ele era dono do poço, ele era filho de Jacó, descendente de Judá. Então ele se senta no poço, toma ali aquele espaço, ele está dizendo o seguinte: aqui esse espaço é meu, me pertence. E ele alcança o coração de uma mulher ferida, sofrida, uma mulher que já tinha sido desprezada por 5 maridos, e o que tinha agora não era dela, mas o Senhor vem e ocupa o coração daquela mulher, e agora aquele coração seco passa a ser uma fonte de águas vivas, porque uma contenda não foi suficiente para parar Jesus. Uma contenda não foi suficiente para parar Abraão. Não foi suficiente, não é suficiente para parar nem a mim, nem a você. Avance. A palavra de hoje é possível ir além. Deus tem algo grande para mim e para você. Deus me fala neste momento que Ele tem o extraordinário. Muitas vezes nós estamos tão acostumados com o ordinário que nós não queremos mais o extraordinário, mas Deus tem o extraordinário para mim e para você. Então Abraão chega para Ló e diz: não dá mais, Ló, faz o seguinte, olha aqui, pode olhar tudo e escolher. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda para não te atrapalhar.
Abraão tinha consciência que ele queria abençoar a vida de Ló. Ló já tinha sido abençoado pela presença de Abraão. A bênção foi tão grande que ele ficou tão rico que não dava mais para comportar o lugar onde eles estavam, tamanha riqueza dos dois. Aí Ló olha. E Ló esquece de fazer um altar. Ló esquece de pedir a direção. Porque mesmo que o Senhor esteja dizendo, é possível ir além, nós precisamos perguntar do Senhor onde é o além. Nós precisamos pedir a direção do Senhor. Aonde fica o além? Onde é o lugar que o Senhor quer que nós armemos a nossa tenda? Aleluia! E Ló olha. O versículo 10 diz que ele levantou os olhos e viu a campina do Jordão. O texto diz que antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, essa campina era como o jardim de Deus. Era um lugar regado, era um lugar verdecido, era um lugar tão bonito quanto as campinas do Egito ao redor do Nilo. Era tão bonito como Zoar. Zoar era uma cidade de jardins. E aqui diz o texto, versículo 10 do capítulo 13 de Gênesis, que era perfeito aquele lugar. E ele escolhe pela perfeição. Qual de nós a gente critica lá hoje porque nós temos a Bíblia escrita? Mas qual de nós que não acharia bom um lugar próspero? Um lugar para quem tem gado cheio de pasto e água. Era tudo que Ló precisava. Então ele vai para ali. Mas lá no versículo 13, informa que ele vai armando a tenda. Começa nas campinas do Jordão. E vai armando a tenda até chegar em Sodoma e Gomorra. E o versículo 13 diz, e lá era um lugar de homens maus e pecadores contra o Senhor. Só que aí ele já estava habitando, ele já estava morando. Não é à toa que Pedro, quando vai descrever, ele diz, o justo Ló muito afligiu a sua alma por causa do pecado daqueles homens. Mas ele já estava habitando, os filhos já estavam habituados. Às vezes nós estamos em um lugar e a gente diz assim, não vou sair porque meus filhos já estão habituados. Não, porque meus filhos já conhecem todo mundo, meus filhos têm amizade e Deus quer nos levar para um outro lugar. Mas nós já estamos habituados ali, acostumados com as nossas tendas armadas. Mas hoje o Senhor te diz, é possível ir além. Depois que isso acontece, Abraão começa a peregrinar e armar sua tenda em vários lugares. E no versículo 14 diz que ele novamente arma um altar. E o Senhor aparece para falar com Abraão. E ele diz, Abraão, eu vou te dar isso aqui tudinho. Olha, pode levantar teus olhos, olha para a extensão de Canaã e entende que eu vou te dar tudo isso aqui, tudo será teu, Abraão. É como se o Senhor dissesse, não te preocupas com Ló, nem te preocupas com aquela parte que ele ficou, com aquela possessão. O que eu vou te dar é muito maior, porque o que eu tenho contigo é propósito. O que eu tenho contigo é projeto para ir além. É isso que o Senhor está dizendo para Abraão. Ele diz, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, olha para o norte, para onde tu olhar, para todos esses lugares, não terá limite o que eu vou te dar. Aí ele diz no versículo 15, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. A tua descendência será como o pó da terra. Aí você pode dizer, Sara estéril, Abraão velho, e a descendência será com o pó da terra sim, porque para Deus não há impossível. Eu e você, que hoje estamos em Cristo Jesus, somos descendência de Abraão. O apóstolo Paulo diz que nós já não somos os da aliança antiga, mas da nova aliança em Cristo Jesus. Nós somos descendência de Abraão. Se você olhar em toda a terra, tem descendente de Abraão. Por quê? Porque Deus não falha nas suas promessas. Ele cumpre o que ele diz. Aleluia. E o devocional continua dizendo, Deus anseia por transbordar na sua vida, gerando transformação não só em você, mas em todos que estão ao seu redor. A luz de Cristo só brilha em nós e o nosso rosto só reflete essa luz se os que estão ao nosso redor forem alcançados por essa luz. Lembre da promessa e das cláusulas, ser tu uma bênção por onde passares. E hoje é ser luz de Cristo. Ser luz de Cristo. Se você continuar lendo o capítulo 3 de 2 Coríntios, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que onde há
o amor de Cristo à liberdade. Por isso que nós não usamos mais o véu. Por isso que nós não temos necessidade de véu. Pelo contrário, a nossa luz tem que refletir. Ele começa o texto dizendo: vós sois carta aberta, lida por todos os homens. Nós somos a Bíblia que as outras pessoas que não têm Cristo leem. Qual a mensagem que você tem transmitido na sua Bíblia? Aleluia! Aí continua dizendo: sua jornada terrena não se reduz a simplesmente acumular cada vez mais, mas para receber, celebrar e repartir. Deus não enche para que você simplesmente seja cheio do Espírito Santo. Deus enche você para que você transborde e derrame sobre outras pessoas. Aleluia! Tudo que recebemos do Senhor, quando nós dividimos, não divide, multiplica. Tudo que nós recebemos do Senhor, quando nós repartimos, ao invés de você ficar comendo, você fica com mais. E o outro recebe também uma porção dobrada. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que é bom, que é maravilhoso. Deus deseja usar você de uma forma gloriosa. Para isso Ele requer compreensão da palavra e alinhamento aos propósitos divinos. Moisés, por exemplo, nos ensina muito por meio da sua vida. Ele regularmente buscava a presença de Deus, cultivando um relacionamento de muita proximidade. Para vivermos uma vida acima da média, é necessário mudar nossos hábitos. Não dá para a gente crescer na graça e no conhecimento sem mudar hábito. Tem que ter o hábito de ler, tem que ter o hábito de orar, tem que ter o hábito de meditar, tem que ter o hábito de jejuar, tem que ter o hábito de congregar. Tudo isso faz parte de uma vida de intimidade com o Senhor, de intimidade com Deus. Aleluia! Não há como viver o melhor de Deus se não o buscarmos de todo o nosso coração. Nós precisamos buscar. O que é prioridade? Lembre dos devocionais. O primeiro foi transformação. O segundo foi prioridade. E hoje a palavra é intimidade. Para mim ter intimidade, eu tenho que saber o que é a minha prioridade. E para mim ser transformado, eu tenho que ter prioridade em Deus. Então é um ciclo. Um vai completando o outro para que a gente vá mudando de nível. E para que o Senhor nos alinhe ao centro da sua vontade, ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. Que nós possamos aprender com Abraão, com Ló, aprender com Moisés e entender que ainda que aquela luz que brilhava no rosto de Moisés era desvanecente, era passageira, a luz de Cristo que brilha hoje em nós é permanente e alcança os que estão próximos de nós, para a glória de Deus. E para concluir o nosso devocional, diz assim: não há como viver o melhor de Deus se não buscarmos de todo o nosso coração. Há uma vida completamente transformada para nós. Porém, nossa entrega ao Senhor deve ser total. Não pode ter restrições. Nós temos que entregar tudo. O Senhor não aceita 99%. Ele só aceita se for 100%. Ele só usa aqueles que entregam tudo a Ele. Entregue tudo ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. E essa é uma característica que facilmente é percebida em grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história. Eles foram usados por Deus porque eles entregaram tudo. Confie no Senhor de todo o seu coração. Hoje eu convido você a ir mais profundamente em seu relacionamento com Deus. Ele deseja curar, capacitar e encher você da sua graça e poder para que você possa alcançar outras pessoas próximas a você. Tenha uma vida de intimidade com Deus e celebre a presença. Ontem no nosso devocional o título era Valorize a Presença. O título de hoje é possível ir além. Em Deus você pode ir além. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Obrigada a você que participou. O devocional vai ficar gravado aqui no Instagram. Você pode assistir novamente, deixar seu comentário, enviar para abençoar a vida de alguém. E amanhã, às 8 horas da manhã, nós estaremos aqui com um novo devocional. E amanhã é movidos pelo Espírito. Não basta ir além. Precisa ser movido pelo Espírito de Deus. É Ele quem diz aonde nós devemos ir e
e onde nós devemos ficar. Aonde é a hora de parar e onde é a hora de avançar. Às vezes o Senhor nos chama por recuo. Ele diz, fica aqui um pouquinho. É porque Ele quer encher. Ele quer trabalhar no vaso. Ele quer tirar as pedrinhas, as coisinhas que estão atrapalhando. Depois que Ele prepara o vaso, Ele diz, vai. Aí quando Ele diz, vai, é hora de obedecer e ir além. Viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e seu ministério. Lembre-se que o céu é para aquele que for fiel até o fim e guardar a coroa da vida. Esse é que vai receber o céu. Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Obrigada a todos aí que entraram. Eu vi que entrou a irmã Daniele, a irmã Neta. Lene, que bom ver você, Lene. Como é que você tá? Você tá bem, minha amada? Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês. Saudades de vocês. A paz do Senhor.